A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui com você, palavra de Deus que se encontra. Vai ser muito breve, vou tentar ser breve. Tentar. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, vamos focar essencialmente no versículo de número 13, tá bom? Talvez na sua tradução esteja diferente, mas nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Preste atenção que a palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes da gente entender o versículo 13, a gente precisa olhar para o que vem antes. Isso nós chamamos de contexto imediato. Olha um pouquinho antes do que Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, olha o que ele escreveu, né? Olha sobre o que ele está falando. Vamos pegar aqui, por exemplo, o versículo 10, para a gente não ler bastante, não ler muito, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereceram pelo destruidor. Ou seja, está falando, né, da murmuração, do quanto isso é ruim, não é? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, quem já são chegados os fins dos séculos. Então está falando, né, deste pecado, da murmuração, né? Tá falando do povo que murmurou, né? E aí a gente conhece essa história, por isso que eu não estou entrando em detalhes, tá certo? E aí o versículo 12: ora, pois aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, o que nós entendemos? Está falando de pecado. E aí, a gente não está entrando demais no contexto, é só para a gente conseguir entender um pouquinho, tá certo? Quando nós vamos para o versículo 13, que é o versículo que nós lemos, não veio sobre vós tentação senão humana. Então, que tentação é essa? Ora, se os versículos estão falando sobre pecado, se Paulo está abordando sobre pecado, essa tentação que está falando não é sobre sofrimento, não é sobre dificuldades, não, é sobre tentação no sentido de pecado. Então, isso é muito importante porque muita gente usa este versículo às vezes de uma maneira incorreta, dizendo, né, que Deus não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. E o próprio apóstolo Paulo, em uma determinada parte das Escrituras Sagradas, fala que ele passou por uma prova além do que ele poderia suportar. E nós sabemos que a palavra de Deus não se contradiz. Então, o versículo 13, realmente olhando pelo contexto, está falando de tentação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não veio sobre vós tentação senão humana. O que significa isso? Ele está dizendo que não vem sobre nós, vamos aplicar para nós agora, tá certo? Paulo está falando da igreja de Corinto, mas se aplica aos cristãos, que somos nós. Não veio sobre vós tentação senão humana. O que significa isso? Que sobre nós que servimos a Deus, não vem tentação sobre nós que não seja de nível humano. Ou seja, toda tentação que vem sobre nós é de nível humano. O que significa isso? Significa que a tentação que vem sobre nós não é impossível de vencer, porque ela vem num nível humano, no nível que não é impossível da gente vencer. Então essa ideia de que, mas esse pecado, essa tentação, essa daqui eu não consigo, é impossível de vencer, não existe isso. Não existe isso, né?
E olha o que ele fala, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Nós sabemos do caráter de Deus. Aqui fala do caráter, que Deus ele é fiel. Não é? Deus ele é fiel. E se nós confiamos em Deus, Deus ele promete, olha só, ele promete que aqui ó, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Você confia, você crê que Deus é fiel? O que é fiel? Né? Deus, ele promete e ele cumpre, ele não volta para trás, ele cumpre aquilo que ele fala. Né? E está dizendo que Deus, ele é fiel que não vai deixar que nós sejamos tentados acima do que a gente possa suportar. Então a palavra do Senhor está dizendo que Deus, ele é fiel, e se nós cremos em Deus, se nós confiamos em Deus, nós precisamos crer de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, que Deus jamais vai permitir que haja uma tentação na nossa vida que a gente não possa suportar. Se nós confiamos em Deus, nós vamos crer nisso de todo o nosso coração. E o que isso então significa? Significa, se Deus não permite que sejamos tentados além do que a gente possa suportar, significa que todas as tentações que tem na nossa vida, nós podemos suportar. Nós podemos suportar. Mas não significa que vai ser fácil. Não significa que vai ser tranquilo. Sabe por quê? Porque resistir à tentação é você negar a carne, você negar os seus desejos, a sua vontade. A palavra de Deus fala de uma guerra, de uma luta que existe entre carne e espírito. Então não vai ser fácil. Dizer que nós podemos vencer, maravilhoso, glória a Deus, mas não significa que vai ser fácil. Mas Guilherme, como que eu venço? Como que eu vou vencer a tentação? É pelo meu esforço? Eu preciso me esforçar? Irmãos, para nós vencermos a tentação, nós por nós mesmos não conseguimos. É pela graça de Deus. Se você creu em Cristo como Senhor e o Salvador, como seu Senhor e teu Salvador, você pode ter certeza. Pela graça de Deus, pelo poder maravilhoso de Deus, por conta que o Espírito dele habita dentro de você, por conta dele, você consegue resistir. Você consegue falar não para o pecado. Você consegue falar não para as bandejas do nosso adversário, que tenta nós o dia em todos os dias. Você consegue falar não para os desejos, às vezes não tem nada a ver com o nosso adversário, às vezes é algo da nossa própria carne. Você consegue falar não para a tua própria carne, você consegue, mas não porque você é poderoso, não porque você é super forte, não é nada disso. Nós somos fracos, falhos. Se não fosse a graça de Deus, ai de nós. Mas como Deus nos amou, nos concedeu a tua graça através do teu Filho Jesus Cristo. E como nós cremos em Cristo e nós recebemos a presença de Deus, por conta disso, por conta do poder de Deus, por conta da graça de Deus que está sobre as nossas vidas, nós podemos resistir. Você pode falar, mas eu não tenho força, eu sou tão fraco, eu sou tão fraca. Nós somos mesmo, mas a força para você vencer a tentação, a força para mim vencer a tentação, não vem de nós, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. E Deus, queridos, Deus está sobre tudo, sobre todos. Ele é o forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus do impossível, é o Deus que não perde batalha. Esse é o Deus a qual nós servimos. Então você pode ficar tranquilo, porque pela força de Deus nós vamos conseguir resistir à tentação. Mas isso não significa que nós não precisemos, que a gente não precise se esforçar. Porque
A graça de Deus, ela opera em nós, ela trabalha em nós, mas também nós precisamos querer, queridos. Nós precisamos querer resistir. Nós precisamos tomar atitudes para resistir. Então, quando vier a tentação na tua vida, meu irmão, creia que essa tentação, ela pode sim ser vencida. Ela pode sim ser vencida, porque Deus não permite que você seja tentado além do que você possa suportar. Mas lembre-se, essa tentação só pode ser vencida pela graça de Deus. É pelo poder de Deus. É pelo poder dele. Então confie nele, não confie em você, não confie na sua própria força humana. Confie nele, confie no Senhor, que é todo-poderoso, e coloque a sua confiança nele. Mas também, ao mesmo tempo, te esforce. Porque esse esforço você só consegue fazer mediante a graça de Deus. Mediante a graça de Deus. Então se esforce, sabe? Se vier o prato, a tentação, fuja. Não fique lutando. Fuja da tentação. Fuja da aparência do mal. Corre. A tentação começou a bater na tua porta, vai clamar a Deus. Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui. Olha só, que Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha que a palavra de Deus, meu Deus, coisa linda, irmãos, está prometendo para nós. Que Deus, ao invés, porque essa palavra antes, está querendo dizer assim, ao invés disso, ao invés de Deus deixar com que você seja tentado acima do que você possa suportar, ao invés disso, Deus te dá um escape para que você possa suportar, para que você possa fugir. Entenda isso nessa noite. Então, querido, naquela hora que você tiver durante a tentação, e não vai ser fácil, não é porque Deus vai estar te ajudando que vai ser fácil, não vai doer, porque é uma guerra, é uma luta entre a carne e o espírito, mas você pode vencer pela graça de Deus, porque Deus é todo poderoso, mas você precisa tomar essa decisão. Então quando vier a tentação, clame a Deus, clame ao Senhor, fala: Senhor, me dá o escape. Senhor, me ajuda a fugir disso. Senhor, me ajuda a resistir a isso. E comece a buscar a presença de Deus. Porque Ele te dá o escape, é promessa. Ele te dá o escape, é promessa de Deus. Então confie nisso. Deus, Ele é fiel, Ele não falha, Ele não erra. Ele cumpre a palavra na vida dos seus. Ele vai te dar o escape para que você possa suportar. Mas a decisão, a escolha de aceitar esse escape que Deus te deu é sua. É minha. É de todos nós que passamos pela tentação. Porque Deus pode te dar o escape, mas a escolha de eu fugir da tentação ou não é minha. A escolha de eu ceder ou não ceder à tentação é minha. Se você cede, não é porque Deus falhou, não é porque não tem força de Deus na tua vida. Ao momento que nós cedemos é porque a gente quis ceder, a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque a graça de Deus, ela é poderosíssima. Então, entenda isso nessa noite, ou nessa tarde. Eu tô falando nessa noite, tá de dia. É costume, irmãos, me perdoe. É costume de às vezes estar no culto, né? E geralmente é de noite. Perdoa. Mas entenda isso. Entenda isso. Guarda isso no teu coração, que Deus, Ele te dá um escape. Você pode vencer essa tentação, sim, com a graça de Deus. Na hora da tentação, começa a clamar a Deus. E quando Deus te der o escape, querido, saia por esse escape. Não fica
lutando, não fica tentando não negociar, tentando, sabe, suportar. Não é suportar, é fugir, queridos. É fugir, fuja, sabe? Fuja da tentação. Quando, por exemplo, às vezes a gente tá numa tentação, a gente começa a orar, 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 e a gente se lembra que a gente pode ir fazer uma outra coisa, a gente pode ir assistir uma televisão, a gente pode ir, às vezes até mesmo fazer alguma coisa, uma prática espiritual, como cantar algum hino, cantar algum louvor. A gente pode, não sei, talvez sair para passear, para caminhar. A gente pode fazer algum exercício físico, mas o que muitas das vezes a gente faz, a gente ignora isso. Porque se você pegar isso, por exemplo, poxa, eu estou sendo tentado, você começa a orar a Deus, você se lembra que você pode, sei lá, sair para, sei lá, fazer um exercício físico, e você sai e você começa a fazer um exercício físico, sabe o que você acabou de fazer? Deus te deu o escape e você aceitou. Isso é o escape, é Deus te dá a estratégia, Deus te dá a solução para que você possa fugir. Deus nos dá um meio para que nós possamos fugir. Mas às vezes a gente olha para isso, a gente sabe, a gente pode, poxa, eu posso sair daqui e distrair minha cabeça, eu posso sair daqui e assistir alguma coisa, e cantar um hino, porque isso vai fazer com que você fuja da tentação, entende? Você está fugindo, você não está só tentando só resistir ali, não, você está fugindo. Isso vai fazer com que você consiga vencer a tentação pela graça de Deus, pela força de Deus. Entende? Então é possível vencer a tentação. Só precisa dessa escolha nossa. A gente só precisa, aliás, da graça de Deus. Mas também precisamos querer resistir, querer falar não, não, eu não vou. E isso vai doer. Não pense que não vai ser algo que não vai causar dor, que não vai causar sofrimento. Vai doer. Mas vai valer a pena. No final, você vai olhar para trás e vai falar, ainda bem que eu não cedi. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não cedi. Entenda isso nessa tarde. Pela graça de Deus, você pode resistir. Mas aceite o escape que Deus te dá e fuja por esse escape. E que assim você possa não viver uma vida dominada, completamente dominada pelo pecado. É claro que como seres humanos ainda a gente vai errar e vai falhar. Mas nós também, como servos de Deus, nós vamos buscar sempre uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que louva, que exalta o nome de Deus, que louva e exalta Cristo Jesus. Sempre buscando, com a ajuda de Deus, pela graça de Deus, ser mais santo. Então que Deus possa te ajudar nessa caminhada e que nós possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas e que a partir de agora em diante confiar em Deus e se dispor a fugir da tentação, ir vencendo a cada dia e ficando cada dia mais parecido com Cristo, ficando cada dia mais próximo de Deus. Que essa palavra esteja guardada em nossos corações e possamos aplicar ela com a ajuda de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.